Já está ok, Tamires, o áudio para ti? Tá. Ótimo. Como foram esses dias? Descansaram mesmo? Eu fiz igual você disse, eu tô pegando no computador hoje, não foi nem ontem. Pronto, é assim mesmo. Tem que dar um descanso, porque se não der, aí depois a gente fica estressado. Aí é bom dar um. Mulher, eu não tô nem acreditando ainda que eu passei na inscrição. Mas é, vamos lá. Eita, É, eu, eu tinha preparado aqui. Me quem te deu expliquem isso como é aqui? que. Professora, ela disse que a mamãe vai fazer o Pix. Uhum. Ela vai fazer uma Tá historinha. bom, mãe. Uma das primeiras propostas que eu trouxe para a gente conversar, que inclusive foi aquele assunto, né, que a gente falou na e foi um dos primeiros textos que eu pedi para vocês fazerem, né, teorias e o cuidado de enfermagem, porque eu acho que esse assunto, ele independentemente do tema que vai cair, porque lá no edital tem explicando que o tema ele vai ser especificado na hora da prova. Vocês viram essa parte, né? E o tema geral é cuidado enfermagem e cuidado em saúde. Só que quando for na hora, eles vão especificar. E aí eu acredito que esse tema aqui, né, ele está independentemente do tema que eles vão trazer na prova, ele vai permear em todos os temas. Porque, por exemplo, esse assunto não vai cair, tá bom? Mas, por exemplo, se na prova fosse falar sobre as redes de atenção à saúde, né? Se fosse falar sobre isso, que são as redes de atenção à saúde, a rede Cegonha, a rede de atenção psicossocial, a gente ia falar sobre o cuidado de enfermagem, a gente ia falar sobre teorias de enfermagem para complementar esse assunto. Então, independentemente do tema que vai cair, eu acho que é interessante vocês terem um pouco de domínio sobre alguns dos conceitos que a gente vai ver hoje. E principalmente do conceito do que é teoria, do que é cuidado e do que é enfermagem. Inclusive, vou até anotar aqui, e enfermagem. Aqui eu tinha trazido para, porque como tem uma pessoa daqui entrou, que queria assistir, aí eu trouxe aqui explicando quem sou eu, né? E vocês já sabem, né, que a minha proposta de estar trazendo esses encontros, de montar o grupo Foco P Maiurca, vem da ideia, né, que eu fiz minha graduação na URCA, fiz o mestrado na URCA, então é uma forma que eu encontrei de devolver para as pessoas essa possibilidade de entrar no universo onde eu também já estive. Então, a ideia principal é em defender, né, que a pós-graduação é para todos, aquela história toda de quem está lá assistindo os stories já sabe. E aí eu queria entender um pouquinho, Miriam. Tamires eu conheço, mas eu queria entender um pouquinho, Miriam, como é que é a sua experiência sobre escrita, como é que tá, o que é que você acha, e Tamires também, o que é que acha da escrita, como é que está. Mu- Mulher, Caroline, eu acho minha escrita, assim, não muito boa, para não dizer péssima. Não, não é questão de questão da escrita, é tipo a questão de organização de raciocínio, de linha de pensamento, tá entendendo? Eu vou indo e acabo que me perdendo, ou seja, essa questão da introdução, desenvolvimento e a conclusão, o fechamento, tá entendendo? Eu me perco
nesses três aí. Ou seja, tipo, eu até começo na introdução, falando do assunto e tudo, mas aí depois, para dar continuidade do desenvolvimento e o fechamento do pensamento, eu vejo, depois que eu vou ler, eu vejo que eu me perdi. Para seguir, assim, eu não tenho como seguir. Tipo, por exemplo, um passo a passo eu não consigo. Essa, eu acredito que seja esse o raciocínio ou a palavra correta de falar. Na questão da minha escrita, eu tenho essa dificuldade. Agora, Isso, se fosse para fazer uma prova oral para falar, eu me sairia melhor. isso. Mas isso, Miriam, a gente consegue. Na verdade, o que eu estou entendendo aqui é que você já tem as ideias, você já tem o texto. O que falta é conseguir organizar essas ideias e criar conexão. Seria nesse sentido. Isso. Uhum. Ou seja, É. quando você pensar Agora eu na lembrar do prova, ensino médio, coesão e coerência. isso, aham. Aí eu acho que tem uma forma muito simples de fazer isso. É colocar tópicos, eu vou até mostrar aqui lá no finalzinho, colocar tópicos e você ir pensando naqueles tópicos e no texto. Quando eu estou lendo a introdução, né, que é mais nesse sentido, e a discussão dos trabalhos de vocês, eu sempre vejo um parágrafo e eu penso, que ideia ele está trazendo aqui? Aí depois, quando eu olho para o segundo, eu penso assim, a ideia que ele trouxe aqui, a ideia que ele está trazendo aqui, aí às vezes é tanto que eu digo assim, ó, aqui você trouxe um assunto, mas você já trouxe outro aqui e quebrou a ideia, quebrou o raciocínio. E aí pensa assim, né? Nesse sentido, você consegue ir pensando parágrafo por parágrafo para até formar as suas ideias. O que é que um parágrafo qual é o link que tem de um parágrafo para o outro? É mais nesse sentido. Tamires, quer dar a fala? Mulher, então, a minha, assim, eu gosto de escrever, né? Sim. Então, eu não tenho essa questão essa dificuldade de escrever. A minha dificuldade mesmo hoje é porque o meu pensamento, inclusive, eu acho, inclusive, que eu tenho um TDAH. As ideias vêm muito rápido. Então, às vezes eu faço que nem a Miriam, né? Me perco na junção. Inclusive, uma estratégia que eu estou usando, Caroline, que até foi o que eu usei para escrever essa primeira parte, foi os tópicos. Uhum. Sobre o que está colocando nos tópicos. Porque se eu não tiver um cronogramazinho assim ali vindo, visualizando um cronograma, eu Passa. não consigo. Mas é isso mesmo, eu ia falar, não tem erro. Veio uma ideia, você tem que anotar, porque se você deixar a ideia aqui, aí você vai continuar escrevendo o que estava escrevendo e vai esquecer. A dica vai vindo as ideias, vai colocando os tópicozinhos e depois vai dando uma ordem para fazer sentido naquilo. A Uhum. Audrey consegue falar? Tem mulher? Tem uma. Será que ela consegue falar? A Audrey? Não, acho que não, que ela disse que está no plantão. Aí, na sequência, né, quais são os objetivos, né, desses nossos encontros? Como eu mostrei para vocês lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui bem rapidinho. Mudou a tela para vocês? Sim. A imagem? Pronto, aí como eu falei para vocês, né, a ideia, Sim. coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. A ideia, né, é a gente fazer encontros rápidos
trazer os tópicos especiais sobre aqueles temas que podem ser abordados nessa prova. E aqui a minha proposta é para cada tema trazer pelo menos. Eu estou tentando aqui hoje conciliar e reduzir o número de material para mandar para vocês. Porque na minha mente eu queria mandar 2 artigos no máximo e tipo um mapa conceitual. Era a minha proposta. Só que quando eu comecei a ver o material de hoje, tem muita coisa que você acha que é importante. Então, estou aqui assimilando o que é que de fato vocês precisam ler para escrever sobre o que é teoria, o que é cuidado e o que é enfermagem. E aqui a gente nós vamos ter, né, no dia 25, um simulado, que ele vai ser síncrono. Aí eu vou escolher um tema dentro daquele tema do tema geral, e a gente vai junto se reunir. Eu vou dar um tempo para vocês escreverem, aí vocês vão escrevendo e vão fazendo junto. Aí pode ser tanto aqui com o Meet aberto, né, com o Zoom aberto, como a gente também pode fazer, eu mando no WhatsApp e vocês têm que me retornar, dar a resposta em até 2 horas. Entendem como é que funcionaria esse síncrono, esse simulado? Sim. Sim. Pronto, ó. Aí eu coloquei aqui, ou a cada aula, na aula 1, na aula 2, na aula 3, eu vou dar um tema para vocês, que vocês precisam me devolver até na sexta-feira. E por que é intensivão, né? Porque é mais intenso mesmo. Nesse momento, aqui a proposta é que vocês fiquem mais apegadas nesse assunto. Porque a gente não vai, daqui para frente, a gente não tem mais aquela preocupação com o projeto de pesquisa, a gente não tem mais a preocupação com que isso aqui vai ser lá para frente depois, com prova de inglês, com outras coisas. A preocupação agora de vocês é em fazer uma boa prova. Na verdade, não é nem fazer uma boa prova, é fazer uma prova que vocês consigam tirar aquela nota 7, né? E se der ou mais, tirar mais notas. E aí, a cada aula, eu vou dar um tema para vocês. E na sexta-feira, aí vocês me retornam esse material. Esses temas, eu vou liberar eles no dia e vou dar o material para vocês, né? Eu tô vendo aqui. Vocês acham que 2 artigos, Miriam e Tamires, tá bom para vocês, assim? 2 artigos entre 10 páginas, porque tem muita coisa, assim, quando eu falo 10 páginas, tem 2 de referência. É viável ou é uma coisa, assim, que é fora do comum, que vocês não vão conseguir ver esse material? Dá Para certo. fazer a leitura, Sim, para vocês lerem, eu acredito estudarem que ele e escrever, né, para se basear, né? esse texto, sim. Aí as informações, esses links das aulas, eu pensei em criar um link, mas aí eu vou criar um link para cada É, mas encontro. por baixo. Quero. Oi, Tamires. Eu vou precisar sair agora. Tu tá gravando, né? Coloquei. Tem como tu me mandar depois para me assistir mais tarde? Tenho, posso tentar. Ai, mulher, por favor. Viu? Tá certo. Tchau. Bye. Aí, o que é que vai acontecer? Aqui na nossa última semana. Na nossa última semana, a gente vai fazer essa prova valendo. E aí, no dia 27 no dia 29, nós vamos ver mais temas por cima. Então, na verdade, todas as aulas, elas são bem rápidas, nesse sentido de que eu vou dar um material para vocês, tentar dar os insights desses materiais, e vocês é quem vão ter que realmente se debruçar para ler mais sobre. E aqui na aula 4 e na aula 5 vão ser aulas curtas, não vai ter essa questão de atividade, aqui é mais para a gente ver materiais mesmo, ver assuntos que podem cair, mais assuntos menores, né? Porque aqui a gente vai ter assuntos mais gerais e aqui assuntos menores. Eu voltei aqui. Já está aparecendo para vocês, Miriam? Sim, sim.
Pronto, aqui, ó, na sequência. O objetivo, né, desses encontros é a gente despertar o senso crítico. E por que que eu falo despertar o senso crítico? Porque nesse momento que a gente vai escrever, a gente tem que saber apontar o lado bom e o lado ruim das coisas. E a gente tem que, acima de tudo, além de apontar, ó, isso aqui é muito bom, mas isso aqui também é muito ruim. Porém, a solução é essa, ou seja, despertar as nossas conversas aqui é para isso, é para despertar esse olhar, esse senso crítico, essa nova visão desses conceitos, ver outros temas. Então, não é você se limitar, viu, Miriam, a somente os materiais que eu vou mandar, mas também fazer essas buscas independentes, que é daquela mesma forma que eu te falei, lembra? Que entra lá no Cielo, viu, Audrey? Por exemplo, Certo. vai escrever sobre o processo de enfermagem. A gente vai ter uma aula sobre isso, um dos temas. Aí você entra lá no Cielo, e digita lá, processo de enfermagem. Aí lá nos filtros, né? Acho que não é filtro. Lá nas abinhas Chaves. tem uma opção de você colocar o que é mais citado ou o que é mais relevante. E aí você dá uma olhada naqueles materiais. Professora, é Carolyn, né? Teu nome? Carolyn? Isso. Carolyn, me deu uma orientação. Quando a gente vai fazer essa busca lá no CIE, porque eu já tive diversas dificuldades, porque a gente coloca a palavra-chave, coloca, às vezes, a condição do intuito, porque eu vi lá que no PEMAI, né? Ele só deu essa temática, cuidado de enfermagem e saúde. Mas quando a gente coloca cuidado de enfermagem, menina, é artigo que você enlouquece, né? Aí eu já encontrei dois de 2021, né? Mas ele nunca vem relacionado cuidado de enfermagem e saúde. Ele fala cuidado de enfermagem, mas assim, com a temática toda, não. Ou você coloca, aí depois você fala sobre saúde. Aí você, para interligar, né? É um pouco bem complexo, mas acredito que dá certo. Quero agradecer inicialmente a sua iniciativa de querer, né, fazer um curso totalmente online e gratuito, porque realmente é a primeira vez que eu estou tentando mestrado, é um sonho que eu tenho na minha vida. Não está sendo fácil. Você está vendo, eu estou no plantão aqui, arriscando o pescoço, mas graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa. E eu disse, meninas, eu tenho que tentar aqui assistir a aula da professora, porque se eu perder, eu tenho essa dificuldade, entendeu? Sabe, depois de discernir. Viu? Mas muito obrigada Isso. por sua Inclusive, iniciativa. Audrey, realmente eles deixam bem aberto. Só que uma das coisas que eu já até repassei para as meninas é que a gente não pode fugir do tema. Aí tem que falar Uhum. realmente sobre enfermagem, sobre cuidado e sobre saúde. Aí é tanto que, na minha concepção, eu achava que a gente podia delimitar um tema, mas aí eu até consultei uma das meninas que no ano passado tirou a nota máxima e ela explicou, você não pode, inclusive eu vou até ler aqui para vocês, não fugir do tema, ou seja, porque na minha cabeça que você podia escrever sobre, por exemplo, quando eu vou falar sobre saúde mental, eu consigo falar sobre cuidado, enfermagem e saúde na área da saúde mental. Eu achava que poderia delimitar, mas aí ela explicou, né? E quem melhor do que uma pessoa para a gente conversar que realmente tirou a nota máxima. Aí eu não vi outra questão. Aí é nesse sentido, é falar sobre enfermagem, cuidado e saúde. Se você for procurar, você não vai encontrar realmente nada sobre isso. E aí a gente vai ter que retornar aí algumas coisinhas lá das bases teóricas e conceituais da enfermagem mesmo. Deixa eu só encontrar aqui. Ó, o único método que utilizei mesmo foi estudar. Digo assim, porque eu não usei estratégias, entende? O que eu teria para dizer é que essas pessoas peguem as referências
e estude o papel da enfermagem diante de qualquer situação. E no texto vão justamente pontuar esse papel da enfermagem. O foco é esse no texto, ou seja, falar sobre enfermagem. E aí a gente vem, aí o que que acontece, Audrey? Eu falei um pouquinho antes de tu entrar. Quando for no dia da prova, eles vão especificar melhor esse tema. E aí eles não explicaram como é que eles vão delimitar o tema, e por isso que a gente vai ver algumas coisas, e principalmente de ordem conceitual, por exemplo, o que é enfermagem, o que é cuidado, o que é processo de enfermagem, qual é o papel do processo de enfermagem, é, o que é SAI, nesse sentido, o que é cuidado, e a gente vai ver isso para a gente conseguir trazer isso para o texto. E aí a gente vai ter que se desbandar aí, ver o que é que nós vamos trazer. Enfim, nesse sentido. E aí, quando eu falei, por exemplo, aqui sobre como pesquisar, né, algum referencial, por exemplo, veio a ideia de falar sobre o processo de enfermagem, que não tem como a gente falar sobre enfermagem e não falar sobre processo. A gente vem para cá. Processo de enfermagem. Aí eu venho buscar. Eu estou colocando aqui na Cielo, mas você pode procurar em outros lugares. Aí eu venho para cá, ó, ordenar por. Aí eu coloco relevância e ele vai me mostrar os estudos que são mais citados, que têm maior relevância sobre aquele assunto. Por exemplo, processo de enfermagem na unidade queimada. É esse assunto? Não. Aí a gente vai procurar algum estudo que fale da ordem mais conceitual, mais teórica, mais histórica sobre o processo de enfermagem. Ó, aqui, ó. Aplicação do processo de enfermagem da própria Wanda Horta, ó. É um texto dela. Processo de enfermagem, fatores que dificultam e os que facilitam o ensino. Aí você pode dar uma olhada aqui. É dos anos 2000, mas aí a gente não vai citar esse material, né? A gente vai ler os conceitos que são apontados nele. Ó, processo de enfermagem no Brasil, contexto, refletindo os conceitos e legislação. Isso aqui seria essencial, atual, né, 2022. Então, já, se quiserem fazer um print aí da tela para ler esse Já vou material, vou lá, só abrir E aí, aqui melhor. Processo de enfermagem. Aí, esse é um dos assuntos que a gente vai falar mais na frente, dentro das aulas. Vamos voltar aqui. Então, qual é o objetivo, né, desses encontros? Foi Larissa, enfim, Larissa. só outra pergunta. Não, a gente observa que é uma dissertação. Na dissertação, a gente vai ter também que estar referenciando os autores que a gente fez a pesquisa? Ou será só um texto onde a gente vai redigir e colocar o que entendemos sobre a temática? A ideia principal é a gente não esquecer de trazer. Já leu aqueles artigos que traziam assim, segundo a OMS? Aí, aí a gente vai utilizar esse critério, né, de trazer, por exemplo, nesse sentido, segundo a OMS, aí a gente só pode citar aquilo que é mais conhecido, porque você não vai conseguir colocar a referência todinha lá no final, tal como você leu, né? Tal como a BNT. Mas aí a gente pode escolher alguns, por exemplo, na saúde coletiva tem o professor Gastão Wagner. Segundo Gastão Wagner, aí a gente traz nesse aspecto. Hoje nós vamos ver um pouco de teoria de enfermagem. A teoria de Wanda Horta, das necessidades humanas básicas. Aí as referências vão ficar nesse sentido, no texto que a gente vai escrevendo. Isso se você tiver, porque não adianta você colocar uma referência, e eu já vou colocando aqui, viu, Miriam? Anotem aí. Não adianta você, por exemplo, eu vou falar sobre as teorias de enfermagem e vou falar sobre a teoria de Wanda Horta. Por quê? Porque Wanda Horta é top, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai e começa a escrever lá. Só que você nunca leu sobre aquele assunto, você só tem aquele senso do comum.
E aí você não sabe, aí, por exemplo, você vai falar uma coisa que não foi nem aquela pessoa que falou. E aí eles lá têm aporte teórico para isso, para entender. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? É que vai citar alguma coisa, mas cite alguma coisa que seja certo. Vai desenvolver algum tema, mas desenvolve um tema que você sabe aqui o mínimo, ou seja, o simples. Entende? Não é inventar uma coisa que você vai achar que está certo, porque aí isso vai reduzir pontos para você. É Larissa que entrou? Oi, sim. Ah, tá certo. É porque É, não toquei o nome, mas tudo bem. E quais são os objetivos, continuando aqui desses encontros, né? É melhorar a argumentação de vocês terem o conteúdo para falar dentro desse texto, né? Dentro desse texto dissertativo, que ele assume esse papel de dissertar, né? Vocês vão lá descrever o material, os tópicos que vocês forem falar sobre ele. Vocês podem ou não defender uma ideia, isso depende de vocês. Aqui a ideia, né, é formar e construir conceitos mais simples. Não quero vocês filosofando nessa prova, não. Para a gente não fugir nem do assunto e nem a gente falar coisas que a gente não sabe. Escrever melhor, porque e como é que eu faço para escrever melhor, né, Miriam? A gente vai fazer esse processo lendo os materiais, porque quanto mais você lê, melhor você vai escrever. E aqui, né, é criar esse interesse por essa leitura. Aí, eu estou tentando selecionar esses materiais para vocês, de forma o que é mais simples, o mínimo mesmo, porque eu entendo que é difícil e eu quero mais que vocês escrevam do que leiam. Porque o ato de escrever é melhor do que vocês lerem, sendo que um não anula o outro, né? E aí, quando a gente vai falar um pouquinho sobre teorias, a gente tem aqui que as teorias, elas contribuem para a construção do cuidado na formação histórica da enfermagem e é a porta inicial para o enfrentamento dos desafios atuais e futuros da profissão. E aí, o que seria vai vir mais na frente no texto o que é teoria de fato. E aqui essas teorias de enfermagem, né? A enfermagem, ela é uma profissão que tem como objetivo principal cuidar das pessoas. Ou seja, a gente tem que lembrar que a enfermagem, infelizmente, né, a enfermagem eu falar assim, enfermagem é amor, mas a enfermagem, o principal objeto, né, gravem essa palavra, o principal objeto de ação, de estudo, é o cuidado, né? A enfermagem, ela trabalha com cuidado, e seja em momentos de saúde ou doença. Para que esse cuidado seja efetivo, é necessário que os profissionais estejam embasados em teorias que os auxiliem a compreender as necessidades dos pacientes e a promover sua saúde. Quando a gente fala de teorias de enfermagem, né, a teoria ela vem com o intuito de embasar aquele cuidado. Por exemplo, a gente vai ver um pouquinho sobre a teoria das necessidades humanas básicas. E ela vai dizer, né, que o foco do cuidado são as necessidades básicas daquela pessoa, que é o quê? É tomar um banho, é se alimentar. E aí, o cuidado de enfermagem, que é oferecer um conforto, ou seja, quando ele começa a tratar isso, aí ele tem esse suporte teórico dessa teoria. Outra teoria, a teoria ambientalista da Florence, a enfermagem, como seria um cuidado prestado mediante a teoria da Florence. Por exemplo, a gente agora, na época da pandemia da Covid-19, a gente viveu, por exemplo, a necessidade de estar em lugares mais arejados, e isso poderia facilmente ser um cuidado baseado de na teoria da Florence. É tanto que, se vocês procurarem, né, Covid-19, Florence, vai ter estudos falando sobre isso, associando a teoria ambientalista agora na época da Covid-19.
e Covid-19, a gente também vai conversar sobre a enfermagem e a Covid-19. A enfermagem é uma profissão essencial para a promoção da saúde e do bem-estar da população. E é importante a gente tentar, né, reconhecer, se der para revisar alguns aspectos do Código de Deontologia da Enfermagem, vou até escrever aqui, o código, vou aumentar para vocês verem. O Código de Deontologia, acho que é assim que escreve, da enfermagem. Se der para dar uma lidazinha sobre. E na hora que vocês forem para essa prova, vocês têm que se apegar àquilo que vocês mais sabem sobre aquele assunto. Por exemplo, se vocês acham que vão ter argumentos para escrever sobre o código da profissão, então vocês podem dar uma lida, volta lá no código da profissão, né, que é o código de odontologia. Eu acho que é código de odontologia. Enfim. E agora, na pandemia da Covid-19, isso vai ser assunto para o próximo encontro, a gente viu, né, que a enfermagem ela começou a receber novos olhares para ser valorizada. E eu vou falar logo assim que a gente está num processo de valorização da profissão, a gente não chegou lá. Não é porque eles começaram a pagar o piso salarial que a profissão ela vai ser valorizada, porque essa questão de valorização da enfermagem ela é cultural. E para a gente modificar uma cultura, a gente precisa o quê? Caminhar, 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 até, quem sabe, daqui a 10 anos, talvez, né? É um processo cultural. E ao longo da história, essa profissão tem evoluído significativamente, acompanhando as mudanças sociais e tecnológicas de cada época. Que argumento a gente pode utilizar aqui nesse trecho? Falar que a enfermagem ela se adapta às mudanças sociais, que ela pode atuar em diversos contextos, e aqui, ó, relembrar as diversas funções da profissão. A gente tem a enfermagem como gestora, a enfermagem que administra, a enfermagem que ensina, a enfermagem que atua na educação e saúde, no processo de educação continuada, ou seja, é uma profissão que nós temos muitas funções, né? E aqui a gente está sempre se inovando no universo da pesquisa, lembrar dessa questão da pesquisa. Larissa e Audrey, daqui a pouquinho essa janela pode ser que feche, pode ser que caia a ligação, aí vocês retornam no mesmo link. Certo. As teorias de enfermagem, elas fornecem, né, aqui uma base teórica que permite aos profissionais compreender as necessidades dos pacientes e desenvolver estratégias eficazes para atendê-las. Ou seja, quando eu estou falando de teoria, né, a teoria é como se fosse um óculos. A teoria de enfermagem ela é como se fosse um óculos, que ela vai me deixar eu ver, eu olhar para aquilo que é de interesse que deve ser de interesse da enfermagem. Porque, por exemplo, lá na Covid-19, eu posso olhar para os aspectos sintomatológicos das pessoas? Eu posso. Mas eu posso olhar para a questão ambiental, o impacto do ambiente na saúde daquelas pessoas? No São João, a gente teve até, né, a redução da... Foi uma campanha das redes sociais para não soltar fogos, para não acender fogueiras, por conta a gente poderia considerar essa medida, né, de evitar acender as fogueiras como uma visão ambientalista, uma visão ou seja, eu dou um suporte para que você, além da gente estar dizendo assim, não acenda a fogueira, aí eu posso trazer, né, esse suporte. Na teoria ambientalista, a gente tem que olhar para o ambiente também, por isso que é importante a gente não acender as fogueiras,
Entende? Aí é nesse sentido, é como se ela lhe desse, ela fosse um óculos para a gente enxergar. E dentro das teorias de enfermagem, né, nós temos um universo de teorias. E aí a gente tem, por exemplo, a teoria do cuidado humano, a teoria das necessidades humanas básicas, do autocuidado, déficit do autocuidado, cuidado cultural, cuidado transcultural. Tem vários aqui com cuidado, porque o cuidado, como eu falei para vocês, né, ele é o objeto de estudo, o objeto de ação, o objeto de intervenção da enfermagem. E cada uma dessas teorias, elas oferece uma perspectiva única sobre o cuidado em saúde e pode ser aplicada em diferentes contextos clínicos. Ou seja, ele traz aqui uma palavra que eu gostei, né? As teorias, elas oferecem uma perspectiva sobre uma intenção de cuidado. Poxa, eu passei o quê? Tá certo. Nós temos aqui, deixa eu só ver se eu consigo. Nós temos aqui que um dos principais desafios, né, para a enfermagem é a escassez de recursos financeiros e humanos nos serviços de saúde, o que afeta a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. E, além disso, a falta de reconhecimento e valorização da profissão, que também é um obstáculo a ser superado, ou seja, desafios atuais da profissão. E aí já entra outro tema que vocês podem estar pesquisando. E por que que eu vou falando sobre tantos tópicos, né? Porque vocês têm que falar muito, mas também têm que falar pouco. Porque não adianta escrever 10 páginas e não falar nada, né? Ou seja, vão escrever, mas vão escrevendo coisas que tenham a ver com o assunto, com o tema. Ou seja, um dos desafios atuais da enfermagem é essa questão de valorização, é a questão de melhorias de trabalho, é a questão de que isso afeta a forma como é ofertado o cuidado de enfermagem. E, claro, a gente começa a enxergar que utilizar as teorias de enfermagem, né, pode ser uma estratégia, uma ferramenta para reduzir, né, esses desafios. E aqui a gente tem o conceito, que se vocês tirem o print aí, o conceito, né, o que é uma teoria de enfermagem. Não, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês assumam. Caroline, reduz igual a outra. Porque, no caso, para tu tentar reduzir a imagem para pegar, porque a câmera fica por trás. Assim, eu não tenho noção como é que está aparecendo para vocês. É porque, tipo, tem uma parte que não pega o conceito, né? Porque fica na lateralzinha, fica. Miriam, vou até Pronto, entrar. agora deu certo, dá certo. Quer dizer que você tem todo e vocês não estão vendo. Não, agora deu certo. Era só para afastar um pouquinho, deu certo. Aí eu não quero que vocês decorem de forma alguma, porque vocês vão esquecer. Eu quero que vocês tentem entender o que é uma teoria de enfermagem. Aqui, ó, é uma conceitualização de alguns aspectos da enfermagem que descrevem, explicam, preveem ou prescrevem cuidados de enfermagem. Ou seja, é como se fosse uma teoria de enfermagem, é como se fosse um construto, um conceito, um processo de conceituação que oferta suporte teórico para o cuidado de enfermagem. A teoria é a geração de conhecimento de enfermagem utilizada para a prática. Ou seja, o ideal aqui seria que todo cuidado de enfermagem, toda prescrição de enfermagem fosse baseada no processo de uma teoria.
O processo de enfermagem é o método de aplicação da teoria ou do conhecimento. Deu para entender mais ou menos? Como era que vocês, Miriam, como era que você diria Sim. que é uma teoria? Com outras palavras. Para mim, eu acho que se eu fosse redigir sem essa aula, eu colocaria um conceito de teoria como se fosse algo que nos nortear, que nos norteasse, né? Para dar continuidade ao cuidado, né? A um modelo de evolução, de cuidado, nesse sentido. Eu iria fazer dessa forma. Eu acho que dava certo. Sim. Para mim, seria o conceito da teoria, seria como se tivesse, como é que eu posso dizer, tipo, algo a seguir, né? Como Sim. se a gente tivesse o modelo e fosse seguir para ter uma conexão com o cuidado. Isso. Uhum. Ó, é tanto que aqui, ó, conexões de interesse para a profissão. A teoria, ela vai trabalhar com esses interesses, né? Com o papel da enfermagem, com o indivíduo como centro de cuidados, como o meio ambiente que atua aqui no indivíduo, como a enfermagem que atua no meio ambiente, e sobre as questões e os aspectos da saúde, ou seja, indivíduo, saúde, meio ambiente e enfermagem são conceitos, né? Contextos que são de interesse para essas teorias. E cada teoria, elas vão ver esses 4 aspectos aqui de forma diferente. E quais são as contribuições de uma teoria nesse processo? A gente tem que elas contribuem para o aumento do corpo de conhecimento através da pesquisa. Elas podem ser utilizadas por profissionais para orientar e melhorar a prática, e ela permite com que a gente seja mais consistente e permite o diálogo, o questionamento e a reflexão. Uma palavra-chave que vocês podem utilizar no texto de vocês, quando vocês estiverem escrevendo lá, é... Ai, meu Deus. Peraí, viu? Vai vir aqui. É o pensamento crítico, né? Raciocínio, o termo certo é raciocínio clínico e raciocínio crítico da enfermagem. Clínico e crítico. Ou seja, as teorias elas vão atuar diretamente nesse raciocínio clínico e crítico da enfermagem. Pode até utilizar essa expressão. E para as Professora, uma gestões... pergunta. Só uma pergunta. Geralmente, a prova, a dissertação, tem que ser 10 páginas? Não, só que você... Se der para você escrever 10 páginas, escreva 10 páginas. Meu Deus. Mas não é isso, não. É geralmente 6. É, porque eles vão avaliar se você, por exemplo, no tema lá, eles vão ter, trouxe conceitos, aí eles vão checar. Aí trouxe não sei o quê, eles vão checar, porque é para eles terem um espelho, uma prova espelho, com os textos que vocês deveriam trazer lá dentro. Não é textos, com os trechos que vocês deveriam trazer lá dentro. Por exemplo, o que é enfermagem? Trouxe conceitos, trouxe aspectos que conversam com as políticas, trouxe aspectos da prática, mas trouxe as questões de pesquisa, mais nesse sentido. E aqui eu selecionei 3 teorias, né? E aí vocês podem pensar em uma teoria e ler sobre uma, para quando for falar lá, falar sobre uma teoria. E, por exemplo, se for falar sobre algum cuidado, não sei bem como é que vai estar lá essa questão desse tema, e aí vocês podem utilizar uma teoria para estar falando naquele material.
Aqui a gente tem a principal, né? A Florence Nightingale, não tem como não falar dela, que é conhecida como a Dama da Lâmpada. E aqui em 859, ela fundou a primeira escola da enfermagem, lá no Hospital St. Thomas. E a teoria dela, né, é a teoria ambientalista, porque a Florence, né, ela trouxe, né, aquela questão de que, por exemplo, ela viu que lá nos hospitais da guerra, eles eram muito fechados, e ela começou a manipular o ambiente, limpar o ambiente. E aí, por isso que aí ela falou, né, fala na teoria dela, que o ambiente ele está diretamente relacionado à saúde. E aí ela vê aqui, ó, o homem, né, que é o indivíduo cujas defesas naturais são influenciadas por ambiente saudável ou não. Ou seja, lembra daqueles 4 papeizinhos lá que eu trouxe? Homem, na verdade, lá está com indivíduo, saúde, ambiente e enfermagem. Esses 4 aspectos, eles têm que aparecer em todas as teorias. A saúde é um processo reparador. O ambiente tem condições externas capazes de prevenir doenças, suprimi-las ou contribuir para que essas doenças aconteçam. E a enfermagem, ela tem aqui, ó, o objetivo de modificar os aspectos não saudáveis do ambiente, a fim de colocar o paciente na melhor condição para a ação da natureza. Tudo que se relaciona aqui à questão do ambiente. Aí ela trouxe, inclusive, três ambientes, né? Tem um ambiente físico, que ela já amplia aqui o olhar, o ambiente psicológico e o ambiente social. Esse material eu vou mandar para vocês, tá bom? A Wanda Horta, se não me falha a memória, eu acho que vocês sabem, ela é brasileira, não é isso? Não sei se ela é brasileira, mas a teoria dela é no Brasil. Sim, Estou até na dúvida, né? no Brasil, ela está no Brasil. Ela é Aí, brasileira. a Wanda Horta, ela tem, né, a teoria das necessidades humanas básicas, que ela adotou aqui o termo de necessidades humanas básicas de João Mohana. Inclusive, ela também se fundamenta na teoria de Maslow. A teoria de Maslow, né, traz 5 níveis de motivação, que é uma pirâmide. Aqui ela traz, né, as necessidades psicobiológicas, psicossociais e as psicoespirituais. E eu trouxe aqui a minha queridinha, que é meu objeto de estudo agora no doutorado, que é a da Callista Roy, que é a teoria da adaptação, né? Aí ela vem falar, a Callista, a Roy, né? Ela tem um modelo de adaptação, a teoria dela já é um modelo, que ela vai falar que o ser humano está em constante adaptação. E quando não acontece esse processo de adaptação com os agentes estressores ou estimulantes, acontece o adoecimento, a doença. Ou seja, por exemplo, quando a gente está passando por muito estresse, né, no trabalho, e a gente não consegue encontrar meios para reduzir aquele nível de ansiedade, aquele nível de estresse, a gente começa a desenvolver, por exemplo, uma enxaqueca contínua, que acontece todos os dias, no final do dia. E aí, esse processo de adoecimento acontece porque não houve aquele equilíbrio. Ou seja, a teoria da adaptação ela trata mais ou menos nesse sentido. Baseia-se na aplicação do processo de enfermagem, facilitando os enfermeiros a coleta de dados, estabelecendo os objetivos e diagnósticos de enfermagem, determinando intervenção e posterior avaliação do processo. Ó, ela reconhece a resposta desse paciente, desse usuário, de acordo com as adversidades. Por exemplo, você foi assaltado. E aí o que é que acontece? O normal é que você regularize e ressignifique aquele processo. Mas tem gente que fica com um trauma, né? Tem um trauma, tem o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT.
E aí, ou seja, o TET poderia, para a gente discursar sobre o TET, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele é como se acontecesse porque o indivíduo ele não soube regularizar, né, modular aquele estresse, aquele agente estressor que aconteceu com ele. Aqui seria a nossa última atividade, mas antes de eu entrar aqui, eu trouxe para vocês três teoriazinhas. E como é que eu vou falar como é que vocês poderiam escrever sobre essas teorias no texto, tá? Vou trazer aqui a questão de cuidado. Cadê o texto? A enfermagem e o cuidado. Vou mandar esse texto para vocês. Eu estou pensando se eu mando o texto todo para vocês irem lendo, marcando, ou se eu mando só a parte de interesse, porque, por exemplo, tem um material que eu vou mandar para vocês que é interessante ler só a introdução. Aí eu estou vendo como é que eu vou fazer isso. Ó, é, enfermagem e o cuidado, né? É importante a gente lembrar do cuidado, né? O cuidado, ele se refere à dedicação, cujo comportamento, aparência, formação moral, intelectual, são primorosos, falado de pessoa, atenção especial, aquele que vem trazendo várias questões sobre o cuidado. Cuidado é a totalidade das estruturas ontológicas do ser aí como ser no mundo. Aquele bem, em outros termos, compreende todas as possibilidades da existência que estejam vinculadas às coisas e aos outros. O cuidado, ele configura uma situação que não se limita apenas a um sentir ontótico, que é um ser aí. Isso aqui é da filosofia, né? Dizem que é um ser aí. O que é o ser no mundo? E o cuidado, ele traz aqui um contexto. Não é esse texto, cadê? Que vem falar. Porque aqui ele vai transcender da questão do cuidado, deixa eu ver. Não, aqui ele vem falar sobre cuidado, autocuidado e cuidado de si. Aí vamos vocês dar uma olhada para saber a diferença entre cuidado, autocuidado e o cuidado de si. Eu acho que é esse texto aqui que traz cuidado. Pronto, ó. Esse aqui ele já traz outro aspecto do cuidado. Aí, desse jeito, Audrey, que você vai ter que fazer com as leituras, procurar ler artigos de preferência Uhum. para discutir, por exemplo, eu pesquisei aqui, achei cuidado de enfermagem. Aí apareceu esse aqui, ó, de 99. Aquele de 2022, você tinha pedido para a gente bater um print, mas nem deu tempo. Eu acho que a gente vou conseguir tirar agora, eu acho que a gente vai ver ele no. É só colocar lá, processo de enfermagem, e aparece. É, É tanto que é, pronto. é um estudo de reflexão. O cuidado humano, ele vem sendo estudado e tem influenciado a teoria, a prática, a pesquisa, a prática e a educação em enfermagem. Por que é importante ler esses textos? Porque eles vão dar suporte teórico para vocês. Ó, o cuidado, para esse autor aqui, ele engloba as atividades e as atitudes ou sentimentos. As atividades, elas são tidas, né, como assistir, ajudar, servir, mediadas através de uma relação enfermeiro-cliente. Aqui ele vai fazer aquela breve reflexão aí, bem aprofundada sobre o que é cuidado. Aqui ele já traz outra pessoa, né? O cuidado como um modo humano de ser, não reduzível a ações específicas, inclui a capacidade ou poder para cuidar
uma capacidade ligada, inseparável da nossa natureza como seres humanos. Ou seja, o cuidado, ele é intrinsecamente humano, né? O cuidado, inclusive, ele também pode ser, né, de outros aspectos aí. Por exemplo, eu vou até refletir aqui, é, que o cuidado também pode ser animal, né? Porque, por exemplo, a mãe dos gatos, né? Uma gata, ela não cuida dos gatinhos dela, ela não tem aquele zelo, aquela cautela, né? Aí o cuidado, apesar dele estar, né? É tanto que tem autor que vai falar sobre isso, que quem nunca recebeu cuidado não sabe o que é cuidado, ou seja, que só oferta cuidado quem cuidou, quem já foi cuidado. Eita, vocês vão filosofar. Tinha outra coisa aqui. Tá, falei, falei sobre teorias, falei um pouco aqui sobre enfermagem, né, a importância dessas teorias, falei um pouquinho sobre a importância da profissão, mas a gente tem que partir para a questão, que eu até apresento, Miriam já viu até esse post aqui, como escrever na prática essa prova dissertativa. Vou ver se eu consigo colocar até o link desse post aqui nessa aula. Vou até colocá-la aqui no final. Essa aula eu vou colocar lá no WhatsApp, tá bom? Só que se eu colocar aqui, não vai aparecer como link para vocês. Antes da gente ver qual é a nossa atividade, né? Nós vamos ver aqui de novo como é que a gente faria para escrever essa prova dissertativa, tocando novamente naquela mesma tecla, a estrutura, né? Ó, conceitos, usar os conceitos importantes sobre o tema que você vai desenvolver. Se eu vou falar sobre enfermagem, qual o assunto que eu poderia falar hoje? Vou falar sobre as teorias, o papel das teorias na valorização da profissão. Um exemplo, eu estou falando assim temas, mas não vai ser o tema central do papel de vocês, não, lá não. Vai ser um dos temas que vocês vão desenvolver dentro. Descreva os pontos chaves. Aqui eu gosto muito de falar desses pontos chaves, que são o que você vai desenvolver durante essa dissertação. Vou chamar assim dissertação. E eu vou até colocar aqui pontos chaves. Professora, é como se fosse um fluxograma, né? Isso do que você vai trabalhar dentro do texto. Então, se é cuidado de enfermagem e saúde, então a primeira coisa que a gente deve definir, eu acredito, a senhora me corrija se eu estiver errada, o que seria o cuidado, né? Na parte da Uhum. filosofia, da humanidade, posterior, o que seria a enfermagem, aí basear a enfermagem como ciência, aí falar um pouco das precursoras da enfermagem e as principais teorias, não é isso? Isso. Porque, assim, o que eu entendo da dissertação é que ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, Tem que né? ter essas três estruturas. E Pronto. aqui, Pode falar, professora. esses pontos-chave, eu vou mostrar como é que vocês podem trazer eles no texto, para ficar Certo. assim mais coerente e vocês não se perderem. Porque o ideal é que você olhe para a sua dissertação eu vou chamar de dissertação, tá bom? Que você olhe para essa prova escrita e você consiga ver que ela tem aquela coerência, Miriam. E a gente consegue a coerência olhando para o texto como um todo. Trazer fatos, Audrey. Aponte dados epidemiológicos, comparações ou informações similares. Um exemplo que eu trago aqui, né? Nesse ano de 2022, o número de abstenções nas eleições atingiu mais de 20,9%. E como é que eu vou trazer isso? Você pode pesquisar, por exemplo, o número de enfermeiros que tem no Brasil, né, dados, o número de enfermeiros que morreram na pandemia da Covid-19, trazer
é essa questão numerológica, gostaria de dizer assim, trazer números para que, quando eu vou, por exemplo, se eu estou lendo lá, isso aqui, que ele está dizendo que a abstenção foi mais de 20%, eu posso colocar aqui, arredondar, né? 20%. Aí, se eu for pesquisar, né, e tiver certo, aquele, é um ponto a mais, é um crédito a mais, ou seja, esse aluno está atualizado. E aí, essa questão, conceitos e trazer fatos, né? Posso trazer fatos, por exemplo, como acontecimentos históricos, pontuais. Um exemplo, com a questão, posso trazer aqui dentro desse fato, discutir a questão do piso. Posso sim discutir a questão do piso. Como se, posso até criticar, por exemplo, as pessoas acham que a instituição do piso da enfermagem traz uma valorização. Aí eu posso dizer lá, né, trazer nesse aspecto. Porém, aí você pode trazer uma crítica. A, a valorização da enfermagem ela vai acontecer dentro do âmbito cultural, quando toda a classe da saúde compreender a importância e toda a comunidade entender a importância da enfermagem, e é nesse sentido que você vem trazendo esses fatos. Na sequência, tem a questão das questões políticas. É, essa postagem aqui, ela está de forma bem geral, por isso que tem assim, por isso que teve, falando sobre a abstenção na eleição, aí sobre políticas, cite ou desenvolva as leis, decretos e normativas pertinentes ao tema. Uma política que a gente pode trazer, por exemplo, um decreto, né? A gente pode trazer o próprio da enfermagem, né? Da nossa legislação. Podemos discutir a legislação de enfermagem. Faça apontamento sobre o impacto e as necessidades de melhorias nessas. A gente pode falar sobre o piso da enfermagem, mas falar também aqui, falar do piso enquanto lei, né? Que apesar de já ter sido votada essa lei, é, muitos municípios ainda não aderiram, isso mostra a necessidade, enquanto que outras políticas, aí você pode comparar com outras políticas, se você souber, né, que outras políticas já foram votadas, de menos importância da enfermagem, não, nesse sentido soluções, né? Sempre pensar em soluções que sejam plausíveis ou repercussões que podem ser alcançadas com pequenas mudanças no assunto que está sendo tratado. Aqui é lá no desfecho, né? Quando a gente vai terminar as nossas valorização da enfermagem, já que a gente está falando sobre teoria de enfermagem. Uma medida plausível seria trabalhar sobre esse processo de valorização da enfermagem lá dentro do que da formação. Seria já começar a pensar nessa formação, no intuito de como o profissional ele pode se valorizar durante o seu trabalho, e seria nesse sentido. A valorização, quer dizer, uma das soluções plausíveis para essa valorização da enfermagem seria trabalhar na formação do enfermeiro. Ou seja, isso aí já é a longo prazo. É Uma formação inviável? acadêmica, né, professora? Isso. É inviável? Não. É plausível? Sim. Já acontece? Sim. A gente já trabalha com isso. Aqui seria mais uma forma de reafirmar e trazer referências, né? Como eu falei, ó, a OMS estima que o número de mortes relacionadas à Covid-19 já ultrapassa em 14 milhões de casos. Ou seja, não esqueça de utilizar as referências clássicas, referências atuais, leis, fatos, e não trazer essas referências, que não adianta apresentar conceitos, leis, fatos, e não citar as referências mais utilizadas sobre esse tema. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar com vocês. Aqui. Deu para... Esse post, ele está aqui no Instagram. Vocês dêem uma olhada, tem um tempinho já. A capa dele é azul. Vamos correr, que nosso tempo está passando. A capa dele é essa. O que escrever na prova dissertativa.
Aí vocês vão pensar, puxando os ganchos, né? Política, pensar em soluções, pensar nos conceitos, pensar em fatos, trazer referências. Isso aqui vai enriquecer o seu material. E aí, a atividade para sexta-feira é que vocês construam um texto, e aqui o tema do texto, né? Os temas eles vão casar um pouquinho com o que a gente vai trazer nas aulas. O, o tema, né, é as teorias de enfermagem e a construção do cuidado na profissão. Aí, Audrey, Miriam e Larissa, enviar no formato de foto ou escaneado em PDF. Vocês vão escrever à mão, tá bom? Escreve à mão, viu, Miriam? Aí tira Sim. uma foto nítida, dá para tirar Tá, com o eu celular passei uma. direitinho. Escreve com a letra maiorzinha. Fazer Duas como a da outra três, vez. 2 a 3 laudas. É à frente o verso e à frente de outra, tá bom? Porque vocês têm que exercer essa escrita. Porque é só exercendo essa escrita que vai. Ai, pode pesquisar, viu? Não precisa ser só da sua cabeça, não. Vai pesquisando conceitos, traz com outras palavras, lembra disso, né? Eu vou compartilhar aqui bem rapidinho, Miriam, o Word. Sim. Você vai colocar no grupo, professora, esse material? Sim. Ó, introdução, desenvolvimento, e aqui eu teria uma conclusão. Ai, Aí senhor. lembrar, por exemplo, na introdução eu vou fazer uma aproximação temática. Aproximação do tema. Aí, como é que eu começo essa aproximação? A enfermagem, ela vem sendo, durante esse tempo todo, vem ganhando vez em voz, ou então você pode começar ao contrário, a enfermagem tem perdido o local de trabalho dela. Deu para entender mais ou menos essa aproximação temática? Sim. Aí aqui, no Porque desenvolvimento, é baseado no tema que ele lançar lá no dia, né? Isso? isso. Aí aqui, essa aproximação você traz aqui o quê? De 2 a 3 parágrafos. E os pontos-chave são os pontos que a gente vai desenvolver. Aí eu posso pensar aqui, cuidado. Eu vou jogar aqui nesses pontos-chave os 4 aspectos lá da enfermagem. Enfermagem, qual é o outro, Miriam? São 4 aspectos. Como é? Aqueles 4 aspectos dos balõezinhos, lembra? Dos balõezinhos, indivíduo, saúde e o outro. Teorias. Eu misturei. Não, não é teorias, não. É enfermagem, indivíduo, saúde e ambiente. Por exemplo, aí eu venho Ah, é. trazendo um parágrafo, um parágrafo falando que eu vou desenvolver esses temas. Para entender melhor esse assunto, farei uma. Será realizada. Tem que lembrar, né? Não é eu. A linguagem do texto lá não é para eu, é de terceira pessoa. Tem um termozinho, né? Singular. Terceira. Pessoa do singular, que é eu, tu, vós, sempre é em terceira pessoa. Terceira pessoa. Acredita-se que, né, a Organização Mundial, a segunda Organização Mundial, outro que a gente cita muito, percebe-se, né? Isso, Portanto, conclui-se, né? Não pode se colocar, eu concluo até isso. desclassificado. Aí lembrar desse aspectozinho também. Aí como seria esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento eu venho trazendo aqui, ó. Eu vou começar falando sobre a enfermagem. Aí eu venho, o que é que eu vou falar aqui sobre a enfermagem? Isso, essa estrutura que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer lá no cantinho da prova.
Aí, aqui eu tenho três, de 2 a 3 parágrafos fazendo essa aproximação do tema, né? Começo lá contextualizando. Aí eu vou discorrer sobre esses 4 assuntos, que aqui entra para o desenvolvimento. Só que aí, em um parágrafo só, eu vou falar que, para entender melhor, por exemplo, para entender melhor como acontece, né, o processo de enfermagem, nos diferentes contextos do cuidar, será realizado, vou discutir sobre a enfermagem no contexto do cuidado, o indivíduo, a enfermagem, o indivíduo, a saúde e o ambiente no contexto do cuidado. Aí aqui eu venho, né, no próximo parágrafo, né? A enfermagem, o que vai criar esse link, Miriam, é isso, ó. A enfermagem no contexto do cuidado, aí eu começo. Aí eu posso trazer aqui a mesma coisa, de 2 a 3 parágrafos. Tá com medo de se embananar? Isso faz só um parágrafo também, tá bom? Aí, aqui quando já no aspecto individual, no que se ref, cadê? No que se refere o contexto do cuidado, aí eu continuo. Tá entendendo? Eu não fugi da questão. Vou colocar aqui, enfermagem. Indivíduo. Saúde, ambiente. Tá entendendo, Miriam, onde é que vai ficar essa questão de conexão? Ela vai ficar aqui no texto, ó. Já no aspecto individual, eu já tô iniciando, eu já estou avisando que eu estou dando continuidade àquele tema que apareceu aqui, ó, nesse parágrafo. Aí eu venho, posso trazer aqui de 2 a 3 parágrafos, o ideal que fosse, né? De 2 a 3 parágrafos, mas no mínimo ali um parágrafo, tá bom? Aqui, saúde, a mesma coisa, e ambiente. Aí eu venho trazendo aqui, na conclusão, eu trago novamente esses 3 aspectos, conforme, conforme discutido, o contexto do cuidado nos âmbitos da. É como se eu estivesse retomando aquela ideia. Tá aqui de novo, ó, os 4 pontos-chaves. E eu estou dando esse exemplo, porque esse exemplo aqui é o mais simples para se entender. Mas o que seria isso aqui? Conceitos, políticas, entenderam? Conceitos, políticas, fatos, eles vão entrar aqui dentro. E no final aqui, aí você pensa, como é que eu vou concluir? Isso aqui a gente já está dizendo que está terminando de escrever, mas aqui falta, isso aqui é um parágrafo, tá bom? Aí você pode concluir de 2 a 3 parágrafos, ou só em um parágrafo mesmo, a mesma coisa. Aí o que é que eu vou concluir aqui? O que dá para concluir de acordo com o que você falou? Isso vai depender muito do tema. Se fosse esse tema aqui, a construção do cuidado na profissão, aí eu vou falar aqui a enfermagem, de acordo com o que foi apresentado, a enfermagem ela precisa se apropriar das suas teorias, embasar o cuidado nas teorias de enfermagem, porque só assim ela vai, então, ser valorizada. E para se valorizar, além de se apoiar nas teorias de enfermagem, a profissão, aí pode trazer o termo profissão também para intercalar, lembrar dessa questão, verificar os termos que estão repetindo, viu, Miriam? Os termos que estão. Miriam, agora estou na dúvida se vocês estavam vendo essa imagem, essa tela.
Sim, quero, eu entendi. Mas tu estava vendo essa tela aqui? Sim, estou vendo ainda. Ah, tá Porque bom. acho que caiu, né? Sim. Aí aqui, pensar em soluções, fechar as ideias, Hum. pensar em soluções, fechar as ideias. O que mais a gente pode trazer aqui? A gente pode trazer reflexão. Lembrar o que é que eu posso fechar aqui com esse meu texto. Isto, solução para aquele problema, gerar uma reflexão, apontar a necessidade de melhorias. Aí é mais nesse sentido, viu, Miriam? A gente vai colocando pontos. Se eu fosse fazer essa prova, Certo. eu colocaria assim: eu preciso faria esse esquema, né? Hum. Faria aqui de 2 a 3 parágrafos, tá? Colocaria aproximação do tema. Aí você divide em três, posso dividir aqui em três coisas para falar. Sobre a enfermagem nos dias atuais, começaria com um parágrafo. Começaria no segundo parágrafo falando sobre a pandemia da Covid-19. Se eu fosse falar aqui sobre um tema qualquer, né? A pandemia da Covid-19 que ela Sim. trouxe um novo olhar para a profissão. E no outro parágrafo eu traria, nesse contexto, como traria um questionamento ou uma reflexão, alguma coisa que trouxesse um fato. Por exemplo, o estabelecimento do piso salarial, que houve muita restrição para que entrasse em vigor e que na realidade ainda se encontra. E aí traria esses 4 aspectos. Inclusive, vocês podem apontar eles, não sei se caberia em todos os assuntos, porque já que esses 4 aspectos aqui, eles estão em todas as teorias, em vários aspectos que a gente faz a discussão, a gente faz sobre a enfermagem enquanto profissão, o indivíduo que está no centro do cuidado, a saúde, que é o objetivo do cuidado, e o ambiente, né? Aí o ambiente aqui, ele transcende, ele não é o ambiente físico, não, as paredes, não. É o ambiente social, é o ambiente psicológico, é o ambiente familiar, e aí eu me apoiaria nesses 4 itens aqui para tentar desenvolver os diversos temas, né? Não só falando sobre enfermagem, por exemplo, eu vou falar sobre saúde coletiva, né? Se fosse saúde coletiva, aí traria uma contextualização da profissão, uma contextualização aqui sobre determinantes e condicionantes, sobre a questão de saúde, né? A saúde cotidiana nos dias atuais e sobre a questão ambiental, né? O ambiente em si, por exemplo, as doenças que estão diretamente relacionadas ao ambiente, como a dengue, e outras coisas. Então, eu me apoiaria nesses 4 conceitos para a gente estar discutindo nos diferentes temas. Eu acho que era isso por hoje. Eu vou tentar melhorar essa apresentação aqui, mas eu queria que vocês entendessem. Eu acho que deu para entender, Audrey. Deu sim, professora. Assim, a gente se angustia, né? Porque inicialmente eu tinha uma proposta e, assim, essa aula sua abriu diversos olhares agora, né? E Ave Maria, se cair saldo coletiva, pronto. Eu entrego logo o papel. Porque, como eu sou de assistência hospitalar, né?